Laboratório de Educação Sexual Adolescer, um projeto de integração entre universidade e escola. A educação sexual apresenta-se como uma intervenção necessária nos espaços educativos, uma vez que contribui para a edificação da personalidade dos indivíduos e oportuniza questionamentos, reflexões e discussões que resgatam a marca humana da sexualidade. Uma educação sexual deve possibilitar o desenvolvimento de professores e alunos, de maneira a viverem a sua sexualidade de forma mais responsável e prazerosa. Neste contexto, a sexualidade humana deve ser encarada como um dos elementos que compõem a identidade pessoal e compreendida como processo de desenvolvimento integral de cada indivíduo social. Curtir, beber, fazer merda, ter responsabilidade também. E isso, odiar todo mundo, rebeldia, tipo, isso pra mim. E minha mãe, eu que sou responsável por tudo, porém ela não deixa eu ficar sozinha em casa, isso não faz sentido. A gente se perder é muito fácil, voltar não é tanto assim, e é isso. Bom, para mim a adolescência é uma fase onde todos exigem responsabilidade de você. Eles se cobram muito, mas tem horas que eles falam que você é velho demais, que você não pode fazer isso, e horas que eles falam, não, você ainda é muito novo, você não pode fazer isso. Você experimenta coisas novas, bebidas, drogas. Algumas vezes, alguns só experimentam, alguns experimentam uma vez, experimentam outra vez, vão indo, se viciando. A adolescência é uma fase dificilmente alguém vai entender. E também muito conflito com os pais, eles querem levar tudo na moda antigo, no tempo deles. Para eles você tem que continuar sendo aquele antigão. Adolescência pra mim quero ver, deixa eu pensar. É uma época de mudança, assim, né? Começa mudando muita coisa na vida da gente. O jeito que a gente vê o mundo muda. Tipo, quando a gente é criança, assim, a gente vê normal, assim. Ai, a gente faz cada merda, às vezes até quando é criança, assim, que ó. Me perdoe. E acha as coisas tudo muito legal e tal, mas daí quando a gente fica adolescente muda isso, né? Que a gente começa também a... Tipo, quando a gente é criança, por exemplo, a gente fica naquela onda de usar azul, quem é piá, e rosa, quem é menina. Daí quando a gente fica adolescente, não, a gente começa a usar o que a gente quer usar, né? Porque a gente se identifica mais, né? E quero ver o que mais. E também é uma época que a gente quer sair de casa, se divertir, não gosta de ficar em casa com a família, porque é chato. E também tem muita briga em casa, porque a mãe é muito chata, ou ela não entende a gente, e daí a gente faz às vezes coisas assim que, sei lá, e daí ela briga e sei lá. Tipo, a adolescência é uma fase da vida boa e ruim ao mesmo tempo. Bom, a adolescência pra mim é aquele momento em que você vive, tipo, que acontece quase tudo na sua vida, tipo, é um momento em que você, tipo, tem mais disposição pra jogar bola, assim, você muda muitas vezes o que você quer ser quando, tipo, terminar os estudos. Pra mim, tipo, é um momento em que você tem mais contato com as pessoas, tipo, fica com menina, assim, tipo assim. E você, quando você é criança, o seu convívio com a sua família é bem diferente de quando você é adolescente. Porque quando eu era criança, tipo, convívio com a minha avó, nunca teve brigas assim. Daí, tipo, era normal. Eu conversava com a avó e tal, normal. Mas já hoje, tipo, eu fico mais irritado facilmente, assim. Tipo, não é que nem antes era. Agora, tipo, mudou. Eu mudei. Tipo, é meio estranho, assim, né? Você, tipo, por exemplo, num dia você quer uma coisa, no outro dia você quer outra. Tipo, muda rápido, assim. A sexualidade, assim, quero ver. A gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa é em sexo, né?
também de sexo, verdade. Aí, né, a gente pensa também naquela, assim, né, coisa mais erótica, né. E daí, tá, mas depois a gente vê que não é só isso, né, que tem coisa mais séria no meio também, né. Isso aqui a gente ia aprender coisas tipo como fazem os bebês e como usar camisinha. Quero ver o que mais. Eu nem sei, acho que é só isso que eu pensava. E daí depois não. Daí eu vi que não era só isso também, que era mais coisa, né? Mais legal do que isso. Me ensinou muita coisa, porque quando eu entrei aqui, tipo, eu não sabia nada, assim, de violências que tinha tanto, tipo, eu sabia da violência que existia, tipo, o abuso sexual, essas coisas assim, mas não, tipo, aprofundado tanto que nem eu me aprofundei, tipo, quando eu comecei a estudar sexualidade aqui. Tipo, antes eu, sei lá, achava uma coisa, aconteceu, tá, deram o crime lá, tá bom, triste. Tipo, mas agora, tipo, eu entendo, assim, quando eles falam disso, tipo, dá aquela raiva, nossa, por que ele fez isso, cara? Nossa, ele vai se ferrar muito, isso, tipo, coisa assim, né? Tipo, isso que eu aprendi, assim. Que eu ia aprender tipo, a me prevenir e aprender tudo que eu aprendi. Eu não pensei em coisa errada, tipo, vamos agora, a gente vai aprender a fazer sexo. Não. O ato e tudo que envolve ele. Como eu achei que seria, porque no momento eu não pensei besteira, porque eu sabia que, né, não ia trazer besteira pro colégio. Normalmente a gente aprendeu sobre sexualidade, sobre homossexualismo, sobre heterossexuais, bullying. Aprendemos várias coisas. Tanto na parte da mulher quanto na parte do homem. A professora respondeu perguntas que a gente fazia, que tinha caixa de pergunta ali, a gente colocava nas perguntas, não precisava se declarar que era você, mas só colocava pergunta, no final ela sempre respondia. Achei isso um fato bem interessante, porque às vezes muitas pessoas, muitos alunos, talvez não tenham coragem de falar, tenham vergonha de falar na frente dos outros colegas. Daí ela colocou essa caixinha aí. Porque daí tivemos a oportunidade de colocar as nossas perguntas e elas foram bem esclarecidas. O modo que as professoras ensinaram pra gente foi um modo divertido, um modo bem dinâmico, porque elas nos tornaram só nossas professoras, mas também nossas amigas. Qualquer menina vai virar mulher, ela vai ter que menstruar. Isso é natural. Os meninos também, o que a gente falou ali que começa a acontecer nos meninos. Saiu um negocinho branco. E esse negocinho branco tem um nome. Eu não me lembro. Sêmen, exatamente. Então, esses títulos começam a formar o quê? O espermatozoide junto com o líquido branco, que se chama sêmen. E isso aí mais tarde vai ser o que vai ajudar vocês a virar um papai e uma mamãe. Vocês não pensam em ficar adultos, em ter uma família, em conhecer uma pessoa? Nada a ver. Por que nada a ver, filho? Vocês incomodam tanto assim? Não querem ter filho? Deve ser por isso, né? Tem que gastar muito dinheiro. Muito dinheiro, né? Filho dá trabalho? Mas ele não dá alegria também? Vocês só dão um prejuízo para os pais de vocês? Sim. O que mais aconteceu no filme que vocês acharam interessante? Nós teríamos uma atividade para fazer agora, mas como não vai dar tempo, a gente vai fazer semana que vem. Então vocês precisam estar lembrando dessas mudanças. É sobre as mudanças. Não, vocês precisam lembrar, por isso que eu quero que vocês falem o que vocês entenderam. E o que não entenderam também. Que vocês perguntem. Tem alguma coisa que vocês querem perguntar, aproveita. O que mais vocês querem comentar? Tem um detalhe que é bem importante no nosso trabalho. Vocês viram que existem alguns nomes que a gente tem que chamar pelos algumas partes do corpo, algumas fases que a gente tem que chamar pelos nomes certos, né, prof? Exatamente. Que a gente sabe que muitas vezes a gente conhece por outros nomes, mas eles têm os nomes corretos, né? O que vocês viram aí na filmagem, no vídeo?
que muitas vezes a gente escuta por outros nomes? Pênis, vagina, que mais? O sêmen, espermatozoide, que mais? Escroto. O que é o escroto? Não sei. É um negócio que faz ficar bem agradável. Isso, É uma são aquela parte que tem, que fica atrás do pênis, que envolve o quê? Os espermatozoides. O testículo que... Tem espermatozoide. Pra gente não pular etapas, eu diria, né, Antônio? Que tudo tem sua hora certa, não tem? A partir do momento que a mulher, ela ocorre a primeira menstruação, ela está preparada para ser o quê? Mulher, vai. Mas ela está preparada psicologicamente ou só com o corpo? Físico. Só fisicamente, né? Psicologicamente não. Por que será? Porque ela não quer ter filho. Que ela não sabe o que é ter filho. E ela que não mais? quer ter filho. Que ela é muito nova. Porque ela é nova. Ela é velha. Não, na adolescência. Com 12, 13 anos. Vocês acham que se teriam um filho hoje, vocês iam ter aproveitado bem a juventude e a adolescência de vocês? Não. Vocês iam ter feito já tudo que vocês queriam fazer? Não. Passeado, saído pra dançar, pra... Nem pra estudar, não. Depois idoso. Nem pra estudar, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje? E vocês acham importante o que a gente está estudando aqui? Vocês acham que um dia isso vai servir para vocês? E vocês já trabalharam sobre isso? Vocês conversam com os pais de vocês em casa? O pai conversa comigo esse tipo de coisa. Conversa? Coloca os então. O que mais? Grande parte das situações de violência acontece dentro de casa ou nas famílias, por quê? Então, a violência ela pode começar dentro da onde? Casa. Dentro de casa, na família, né? Então é importante que a gente previna para que isso não aconteça. E por que essas coisas podem acontecer? Por conflitos, por cobranças, porque as pessoas veem no direito, né, de cobrar as coisas das pessoas que estão dentro de casa e muitas vezes acabam nem fazendo o que estão cobrando do outro, né? E o que está escrito ali embaixo, em vermelho? É importante não se omitir diante da violência doméstica. Então, né, como ela é uma violência como as outras e ela também precisa ser denunciada, precisa ser buscada alguma coisa para melhorar, para que as pessoas não fiquem sofrendo. Como prevenir a violência doméstica? A família deve ser um grupo onde buscamos repor as energias com afeto, cuidado e companheirismo. Por isso, procure dar atenção e ouvir e dialogar com os familiares, tentar tomar decisões e resolver problemas em conjunto. Que a família é o quê? A gente tem que ter um companheirismo, ser bem apegado, não ter brigas. Né? Ser um lugar de carinho, um lugar de aconchego, um lugar onde as pessoas se respeitem, onde exista a afetividade. As pessoas não estão ali para viver em conflito, mas sim para viver em harmonia. Importunação ofensiva, o que é isso, né? Dizer palavras obscenas para qualquer pessoa. Então, quando vê a pessoa passar, ficar assediando a pessoa com palavras, né? Tipo, falando da roupa, falando de alguma parte do corpo, falando do cabelo. Então, é uma forma da pessoa estar se aproximando da vítima, né? E o assédio, né? Abusar da condição de superioridade no trabalho para seduzir ou forçar alguém a praticar o sexo. Então, no trabalho existem as pessoas que, digamos, são o chefe e existem os empregados, né?
Então, muitas vezes acontece isso da pessoa, digamos, trabalhar num escritório, ela ser uma secretária e o chefe dela ficar assediando ela, fazendo ela obrigada, ela precisa do trabalho, então ela acaba se submetendo a esse tipo de coisa. Então, tem toda uma relação por trás disso, né? E o estupro. O que é um estupro? Praticar sexo à força ou sob ameaça por adultos ou crianças. Então, é quando alguém acaba utilizando, né, se achando, se dando ao direito de usar o corpo de uma criança ou de uma outra pessoa mais frágil do que ela e acaba fazendo uma relação sexual forçada, ou seja, o estupro, né? O sexo deve ser sempre voluntário. Então, por que ele deve ser voluntário? Porque ele precisa acontecer, primeiramente, com duas pessoas que se conheçam, pessoas que se gostem. Não é com a primeira pessoa que você vai encontrar na rua, que você vai achar que dá para fazer. E também tem lugares, né? Não é no meio da rua, não é na escola, não é na igreja, não é na praça. Então é uma coisa muito pessoal de cada um e tem um lugar certo e também vai ter a hora para isso. O nosso corpo é nosso, a gente não deve se expor e também a gente deve se prevenir. Como que a gente vai fazer isso? Evitando certas coisas e também, se o nosso corpo é nosso, quem que manda nele? Nós. Então a gente não deve dar o direito a ninguém de fazer certas coisas se a gente não tem vontade, se a gente não deseja que isso aconteça. A violência sexual é crime. É preciso acabar com ela. Denuncie. A criança pode achar que a culpa do abuso é sua, e isso geralmente acontece muito, porque ela é governada e manipulada pelo abusador. E por que ela mantém o segredo, né? Medo de não serem acreditadas, o que muitas vezes acontece. Quem trabalha com clínica, quem aqui é psicólogo, sabe, já deve ter atendido criança abusada e sabe como é difícil e como que muitas famílias se posicionam e como muitos pais fazem vistas grossas a essa situação. Então, não é um problema que nasce na rua só, ele nasce em qualquer espaço social, na família, na escola, né? E também não resolve só denunciar e prender o abusador, gente. Parece que é assim que isso resolve tudo. Isso é uma das nossas ações. A gente tem que parar de acreditar que a criança mente, a criança não inventa, a criança tem que ter visto para poder falar o que está falando. Ou ela viu na TV, ou está acontecendo com ela, ou com alguém que ela conhece. A culpa é sempre do agressor. Não é da criança e não é do adolescente. O autor da agressão sexual tem inteira responsabilidade pela violência sexual, qualquer que seja a forma por ele assumida. O abuso sexual, na maioria dos casos, ocorre longe da casa da criança ou do adolescente? Não, né? O abuso sexual ocorre na maioria... Abuso, trauma, não se esquece. Não se esquece trauma. Você ressignifica o trauma para continuar vivendo. Trauma sexual também não se esquece. Então não vamos falar no assunto porque vamos ajudar a criança a esquecer o trauma. Doce ilusão. Trauma não se esquece. Trauma precisa ser tratado. Trauma precisa ser ressignificado. Uma das formas de fazer isso é fazer o trabalho psicológico com a vítima, com a família, né? E em muitos casos até com o próprio abusador. Botar na cadeia só não resolve. Não adianta, isso não resolve, é uma parte necessária, mas que não resolve só fazer isso. Então é isso que eu digo, é uma complexidade de ações de vários órgãos da sociedade para que a coisa funcione. E como eu disse, nós temos que fazer a nossa parte, como trabalhamos com educação, vamos fazer a nossa parte,
que eu acredito ser muito mais importante no sentido da prevenção. Educar a criança e o adolescente para cuidar do seu corpinho. O adolescente é a criança que conhece o seu corpo, que conhece, que é educado sexualmente, ele vai fazer tão cedo a denúncia. Ele vai achar alguém em quem ele confie e mais logo contar. Ele vai ter menos medo por ter conhecimento. Se a sexualidade é um tabu, pensem na violência sexual. É mais um tabu da nossa sociedade. O projeto Adolescer, ele já vem acontecendo desde o ano passado. A gente, enquanto CREAS, e a gente tem discutido isso em equipe, a gente gostaria que o projeto tivesse continuidade. Por quê? O projeto atende usuários do CREAS, né, vítimas de violência, e não só vítimas de violência, mas assim, é um projeto de esclarecimento, tanto para os educadores quanto para os usuários, né, e um trabalho também preventivo, porque o nosso público são crianças e adolescentes vítimas das diversas formas de violência, e a gente tem uma porcentagem elevada de violência, de abuso sexual, de crianças que sofrem violência, mas tem as crianças que sofrem violência física, violência psicológica. E o trabalho do laboratório vem de encontro à necessidade do CREAS de o indivíduo que sofreu uma violência física, ele possa ser atendido pelo CREAS, ele possa ser atendido pelo laboratório Adolescer, para que se evite que ele não sofra uma nova violência física ou sexual ou qualquer tipo de violência, né? Nesse sentido, nós gostaríamos muito que o projeto continuasse, porque nós trabalhamos também com crianças em vulnerabilidade social, né? E assim, isso entra, é uma parceria junto aos profissionais do CREAS, as assistentes sociais, as psicólogas, as educadoras. Nas reuniões semanais que nós temos no CREAS, enquanto equipe, nós acreditamos que houve uma melhora significativa para os usuários que frequentam o CREAS, né, e frequentam também o laboratório Adolescer. Porque assim, existe uma dificuldade tanto de quem é vítima, quanto na sociedade de um modo geral, mas quem é vítima tem uma dificuldade de falar sobre a violência, sobre dizer o que aconteceu, ou na forma que aconteceu. A criança tem uma forma peculiar de falar. Então, nesse sentido, o laboratório ele contribuiu e muito, contribuiu sobremaneira para que isso acontecesse. Então, há o próprio trabalho das educadoras do CREAS, na tratativa com os usuários, depois que os usuários passaram a frequentar o laboratório Adolescer, foi benéfico nessa relação do educador com o usuário. E isso é extensivo à família também, porque a família é muito necessária para superar esse trauma, né? Superar esse trauma dessa violência sofrida. As escolas deveriam ter aula de educação sexual, mas assim, não naquele molde técnico, entende? Não. E assim, a puberdade é aqui, acabou, até os 12 anos eu sou criança, depois até certa idade eu sou adolescente. Não, nos moldes diferentes. É que quando a gente trata sexualidade, a gente esquece o sexual, a gente esquece o sexo, a questão do sexo. Quando a gente fala sexualidade, a gente está falando das questões do corpo, conhecer o corpo,
conhecer as etapas que a gente vai passando, Exato. como que tudo vai ocorrendo, né? Cada um tem um tempo, Exato. é isso que a gente quer Eu falar. acho que isso há uma necessidade, em dado momento isso vai ter que vir, o MEC ou as secretarias municipais de educação vão ter que se ater a isso, para essa necessidade, né? Porque assim, traçar um paralelo diferente, mas é a mesma coisa não, mas você tem ensino religioso nas escolas, mas você não vai dar catolicismo na escola, entende? Então a educação sexual também, então assim, sair daquele tecnicismo da forma de tratar, né? E ser mais sensível ser sensível às peculiaridades de cada um, a necessidade, a forma de abordar de cada um, né? Porque assim, uma criança que tem uma conduta em casa, que tem uma formação diferente, porque as pessoas têm formação diferente, né? E as crianças fogem dessa família tradicional, né? Então muitas vezes é a avó que cuida, a tia que cuida, né? Não é o pai e a mãe tradicional que a gente conhece, né? Que eu sou filho de família tradicional, mas assim, nem todo mundo é de uma família tradicional. E hoje a família mudou, né? A gente vê a grande avanço que os adolescentes têm e a abertura que eles começaram a ter a falar nesse assunto, com as próprias professoras que estão aplicando o projeto e também com os colegas, com os professores das oficinas também. Então é de grande importância, de grande valia que o projeto continue, para que tenha as meninas, assim, conversando com elas, eu notei que elas têm bastante assuntos ainda a ser trabalhado, então elas podem estar continuando sim com esse projeto. É de grande valia que ele continue. Então a ideia do Laboratório de Educação Sexual Adolescer surgiu, né, a partir de toda a minha trajetória de pesquisa e extensão dentro da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, né? Vinculada ao grupo GEDOS, que é um grupo de pesquisa, educação e sociedade, no qual eu sou líder desse grupo. Eu desenvolvo desde o ano de 2001 pesquisas e projetos de extensão voltados para a questão da sexualidade. Então, assim, eu tenho toda uma trajetória de formação na pedagogia e na psicologia que me permite trabalhar e aprofundar essas questões referentes à sexualidade, sendo que foi no meu doutorado que eu tive clareza dessa temática, né, de investigação, e então fiz o meu doutorado na área de educação sexual. Trabalhei com infância e educação sexual. E em 2009, depois da defesa do meu doutorado, eu então continuei a desenvolver projetos nessa área, já com uma propriedade um pouco maior, né? Já podendo também pleitear formas de recursos dentro da própria universidade, para que pudesse desenvolver outros projetos maiores. Então esse laboratório, ele surgiu de uma parceria que eu tentei junto à prefeitura, né, municipal de Francisco Beltrão, através da ação social, e escrevi esse projeto porque eu ficava pensando assim, existe um laboratório para tudo, né? Nós temos uma dificuldade imensa no campo educacional de trazer a questão da temática da educação sexual para os currículos escolares. A gente sabe que a educação sexual a sexualidade, né, a orientação sexual, ela está colocada dessa forma nos PCNs, nos parâmetros curriculares nacionais, mas a gente sabe que na prática ela sempre é deixada ao encargo de um ou outro professor, de maneira que
a maioria deles não se sentindo muito à vontade para trabalhar essas questões, acabam não abordando a questão da sexualidade no âmbito escolar. Então a minha ideia era desenvolver um projeto de extensão que pudesse, né, oportunizar a entrada da educação sexual na escola, mas com cuidado de estar dentro de uma escola pública, que era uma das minhas ideias centrais. Eu queria estar primeiramente numa escola pública, atendendo crianças e adolescentes que fossem vítima de marginalização de alguma forma, né? E uma escola que não fosse uma escola elitizada, né? Uma escola que fosse falar de uma criança e de um adolescente da classe dominante. Eu queria uma escola que pudesse mostrar a realidade mais crua e mais nua das situações tanto de violência sexual como da precariedade em termos de educação sexual de algumas crianças que, em função da sua marginalização social, do seu poder aquisitivo, ser abaixo da média, né, da maioria das outras crianças, pudessem ter a oportunidade de ser educado para a sexualidade. Então a escolha dessa escola deveu-se ao fato de que, primeiro, a direção tinha sido extremamente aberta, caso esse meu projeto, que foi encaminhado para a SET fosse aprovado, nós teríamos lá já garantido um espaço físico. Hoje nas universidades a gente vivencia muito essa necessidade de espaço físico para os nossos trabalhos, em especial aqui na UniOeste, a gente não tem, de fato, espaço para montar laboratórios, é tudo muito difícil. Então, nessa escola eu encontraria esse espaço, isso já foi um ponto bem positivo. A abertura da direção da escola, né? O espaço físico que seria colocado e o fato dessa escola estar próximo ao CREAS, né? Que atendem crianças que sofrem violência sexual, recebem atendimento psicológico, né? Pedagógico e então seria, e da assistência social, então seria importante para mim estar próximo dessa escola, estar ali, até para poder articular futuramente outros projetos, né, e trabalhar questões como a violência, que é o que veio acontecendo logo em seguida. Então esse foi o motivo central, né, da escolha dessa escola. Embora a gente gostaria que esse tipo de laboratório e projetos desse calibre fossem acessível a mais crianças, a mais adolescentes, a grande maioria, né? Quiçá um dia o nosso sistema educacional brasileiro, e aí já é uma quimera, um sonho meu, pudesse oportunizar esse tipo de educação, de intervenção, né, na escola, de forma que fosse mais democrático. Acho que não é democrático a gente escolher uma única escola, né, mas é um começo. Ninguém pode escolher muitas escolas, nós temos uma equipe limitada, então a gente fez durante esse um ano o que a gente conseguiu fazer, né? O projeto teve início em agosto de 2012 e encerra agora no dia 31 de julho. Foi financiado pela SET de Ciência e Tecnologia e o nosso programa é apoio às licenciaturas, né? E esse projeto, então, nós tivemos aí uma verba de R$85 mil, mais 10% desse valor, 8.500 da Prefeitura Municipal, investidos em equipamentos, materiais e todos os livros, vídeos, DVDs, tudo que pôde compor aquela sala, a gente
conseguiu através desse financiamento e principalmente as bolsas de 2 pedagogas recém-formadas e 3 estudantes de graduação em pedagogia que foram bolsistas do projeto. E junto comigo, coordenadora do projeto, que também tem uma bolsa, um outro professor orientador, professor Eduardo, que também fez parte desse projeto. Eu sou Iritânia Silmara, sou pedagoga recém-formada pela UniOeste, trabalho nesse projeto junto com a professora Gisele e com as minhas outras colegas desde agosto do ano passado. E esse projeto a gente está encerrando ele então agora no final de julho. Atuei durante o projeto como pedagoga recém-formada, onde a gente fez atendimento na escola com os adolescentes, toda semana, 2 vezes por semana, então a gente ia para lá, fazia os encontros com eles, tínhamos momentos de conversa, que a gente abria para bate-papo com eles, pergunta e resposta, onde eles podiam expor as dúvidas, tirar alguma curiosidade. Então, durante o projeto foi possível também ter uma aproximação maior com a temática, né, que a gente vem trabalhando no projeto, que é sobre sexualidade, educação sexual. Então, o laboratório, o espaço do laboratório possibilitou que a gente tivesse, então, esse momento de aproximação, também da gente estar estudando, se aperfeiçoando um pouco mais, se entrosar também do mundo dos adolescentes, saber o que eles pensam, como que eles se sentem, as vontades que eles têm. Então, entre os temas que a gente já trabalhou com eles, a gente começou no primeiro momento, no primeiro encontro no laboratório, a gente deixou eles mais à vontade, fizemos um momento para eles poderem explorarem um pouco a sala, conhecer o espaço do laboratório, o que a gente tinha confeccionado com materiais recicláveis também. Já tínhamos alguns livros dentro do laboratório que eles já puderam ter um primeiro contato com o que ia ser trabalhado durante o projeto. Também fizemos uma apresentação no primeiro encontro, onde os adolescentes e também nós, pedagogas e graduandas de pedagogia, fizemos uma apresentação, falamos um pouquinho sobre a nossa história, eles conversaram, contaram com quem eles moravam, onde eles moravam, o que mais eles faziam além de estudar, coisas que eles gostavam de fazer. E aí, no decorrer dos encontros, a gente foi trazendo os temas que a gente achava mais pertinentes para começar o trabalho com eles. Num primeiro momento, a gente trabalhou também bastante a questão das mudanças que acontecem na adolescência. Então, toda aquela parte que o corpo começa a mudar, no menino a voz vai engrossar um pouco, na menina vai ter o crescimento dos seios, as mudanças da forma do corpo. Então, todas essas questões a gente foi trazendo e fomos trabalhando com eles no decorrer dos primeiros encontros. Os adolescentes tiveram, assim, no primeiro momento, eles tinham muita curiosidade em saber o que era aquele espaço, o que eles iam estar aprendendo lá, se eles iam ter a possibilidade de estar falando também. Então foi um projeto bem produtivo, que a gente pôde ver que eles aprenderam bastante coisas, a gente também conseguiu passar bastante informações para eles, coisas que são importantes para eles, do desenvolvimento deles, coisas que muitas vezes eles não sabiam, ainda não tinham conhecimento. Então foi um trabalho bem produtivo, que eles também tiveram a oportunidade de ter esse contato com essa área do conhecimento que é tão importante para o desenvolvimento deles. Trabalhamos também com documentários, vídeos informativos sobre a educação sexual, sobre as mudanças, todo um trabalho voltado para a parte de formação deles. Trouxemos também filmes que eles são algo que eles chamam a atenção deles. Então trabalhamos com alguns filmes que trazem conteúdos dessa área, como gravidez na adolescência, a primeira vez de uma menina, a primeira vez de um menino, questões de famílias de certa forma desestruturadas, porque o pai se separou, porque tinha um relacionamento com outra pessoa. Então são todas essas questões que geralmente eles vivem no cotidiano, a gente trouxe para eles de uma outra forma, para eles terem uma visão de fora, para poder estar entendendo um pouquinho mais das próprias dificuldades que eles passam dentro da família. Sou Ana Carla,
Sou pedagoga formada pela UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e atuo no projeto Laboratório de Educação Sexual Adolescer como bolsista recém-formada. Nós iniciamos o trabalho no laboratório, foi exatamente com a montagem da sala do Laboratório de Educação Sexual, que aconteceu na Escola Oficina de Líria Meurer, e através da parceria com a Prefeitura do município, então foi cedido para nós uma sala da escola. Então nós fizemos toda a montagem e organização do ambiente, confeccionamos materiais diversos, para que também essa sala ficasse aconchegante para estar recebendo esses adolescentes que estariam participando do projeto. Então os primeiros meses foram basicamente de montagem do laboratório. Então após isso, nós iniciamos as atividades sempre buscando dar a voz para esses adolescentes, para que através também da necessidade que eles teriam com o assunto da sexualidade, nós estarmos trazendo temáticas que abordassem as curiosidades, as ansiedades. Então, entendendo a sexualidade como além de uma temática, né? Porque a sexualidade faz parte do ser humano, desde a sua concepção até a sua morte, e está em constante desenvolvimento. Até por isso a importância, né, de estarmos trabalhando e conversando com os adolescentes. A puberdade é um momento em que os adolescentes estão passando por vários conflitos, como mudanças no corpo, de sentimentos. Então a importância de a gente estar trabalhando com eles a sexualidade, os assuntos da educação sexual. Dando aporte para o nosso trabalho com eles lá na Escola Oficina, nós realizávamos semanalmente estudos no grupo de estudos em que todos os integrantes do grupo participavam, e esses estudos proporcionavam que a gente tivesse um aprofundamento metodológico, porque muitas vezes durante os cursos de graduação a gente tem um aprendizado sobre educação sexual, mas no entanto ainda é um aprendizado pequeno, talvez durante um ano, e não dá para abordar talvez todas as temáticas necessárias. Professor Eduardo Jacondino, do Colegiado de Pedagogia da UniOeste. Participamos do projeto da professora Gisele, né, projeto Educação Sexual Adolescer, realizado na Escola Oficina de Líria Meurer. Participei mais especificamente no início desse projeto, acompanhei a professora Gisele nos contatos que ela fez com a Prefeitura, todo o trabalho que foi feito no sentido da instalação e a implementação do equipamento que foi instalado na escola, e acompanhei esse empenho da equipe toda, das meninas, das bolsistas, no sentido de consolidar o laboratório esse voltado justamente para os adolescentes e pré-adolescentes, para que eles tivessem a possibilidade de vivenciar a questão da sexualidade, ou seja, ter contato com temáticas relacionadas à questão da sexualidade, ter contato com equipamentos ou com materiais didáticos que fizessem esse elo de ligação entre esses adolescentes e a temática da sexualidade. Para mim foi significativo perceber a abrangência disso, a importância que tem esse tipo de temática, esse tipo de trabalho, notadamente um trabalho voltado para a extensão, que eu acho que é uma carência que nós temos na universidade, porque a extensão faz com que realmente o conhecimento chegue nas pessoas que a gente quer atingir. E nesse sentido entendo que o projeto foi muito significativo e a gente espera que ele tenha continuidade. Meu nome é Franciele Menin, sou no 3º ano de graduação, faço pedagogia aqui na UniOeste, sou bolsista, participo do projeto Laboratório de Educação Sexual Adolescer, que funciona na Escola de Líria Meurer, junto com a professora Gisele, projeto no qual ela é a coordenadora. O trabalho que a gente veio realizando com os adolescentes foi muito bom, muito gratificante, poder levar um pouquinho da experiência, dos estudos que a gente está tendo a partir da sexualidade, temática que eles não têm convivência, nem em casa muitas vezes, e na escola, a abertura deles poderem falar, tirarem suas dúvidas sobre a temática. Trabalhamos de maneira diferenciada com filmes, documentários, rodas de conversa, jogos, dinâmicas, maneiras diferenciadas dos adolescentes poderem falar, explorar, né, a sua fala, as suas dúvidas. Também colocamos uma caixinha de dúvidas para que eles então
depositassem suas dúvidas com as quais eles não conseguiriam falar. Esse trabalho foi muito bom, foram muitas perguntas, muitos questionamentos, que algumas a gente nem esperava, tão quão grande assuntos abordados, principalmente nas perguntas colocadas nessa caixa de dúvidas. Por estarem na adolescência, ainda muitos se sentem envergonhados, principalmente com 12, 13 anos, se sentem envergonhados para falarem, fazerem as perguntas. Então esse trabalho foi muito gratificante, trabalhar com eles e ver a diferença que essa temática faz na vida deles, até mesmo no momento que eles chegarem e perguntaram para que o projeto não terminasse, pois para eles isso estava fazendo uma grande diferença até mesmo na escola, até mesmo na aula que eles tinham sobre esse assunto, em ciências, biologia, isso estava ajudando muito eles, que quando a professora começava a falar sobre o assunto, eles já conheciam a temática e conseguiam explorar isso nas aulas também e ajudar a professora que muitas vezes não tem uma formação nessa área da sexualidade, igual a professora Gisele tem, e vem trazendo os estudos junto com nós, vem fazendo essa formação para nós, bolsistas, para que a gente trabalhe nesse laboratório. Nos encontros realizados com os adolescentes, foi possível observar que as atividades no grupo favoreceram questionamentos, troca de informações e experiências de forma respeitosa, bem como o esclarecimento de dúvidas. Na fala dos adolescentes, constatamos a necessidade de ter alguém que o escute, os entenda nos seus medos, angústias e anseios. Esses esclarecimentos proporcionaram uma liberdade com segurança, respeito e valorização que eles tanto necessitam para a vivência do processo de educação sexual emancipatória. Enfim, constata-se a necessidade e a importância de uma educação sexual escolar que resgate o adolescente de forma global, embasada no respeito e no conhecimento do ser humano, que prime pela qualidade e afetividade, discuta e reflita os papéis, os preconceitos e as discriminações sexuais numa linguagem humana. O trabalho de educação sexual, para que seja efetivo, deve abranger a família, os espaços educativos e o Estado através de projetos em nível governamental, que envolva essas esferas. Reafirmamos a urgência e a necessidade da construção de projetos de educação sexual nas escolas, assim como a importância em alimentar a esperança política de transformações nas bases de nossa sociedade capitalista, que poderá se efetivar através dos espaços institucionais e pedagógicos. A expectativa é a de que essa intervenção não caia em ações pontuais, mas que um dia possa ser implementada de maneira efetiva em todo o sistema educacional. Para criança, agora que mudou, deu um Camarada, de onde vem essa febre? Nossa alegria breve, por enquanto nos deixou. Camarada, viva a vida mais leve, não deixe que ela escorregue, que te cause mais dor.